Olhando para estes resultados da Cimeira, se o que a gente pode antever é que realmente, em alguns países, começa a existir, e eventualmente, em algumas camadas alargadas na União Europeia, algum ressentimento em relação à Alemanha. Porque a Alemanha surge manifestamente como, enfim, o país que está a marcar o ritmo da construção europeia neste momento e do caminho que se vai seguindo. E a aplicação de políticas de austeridade severas, como, enfim, estava a ser enunciado pela doutora Hilda Figueiredo, obviamente que tem um impacto sobre a classe média, enfim, e certamente o descontentamento cresce. Isto pode provocar algum ressentimento relativamente à Alemanha, alterar esse olhar com que outros povos olham para a Alemanha? Eu vou arriscar um palpite. Eu acho que a Europa deu um salto no precipício. Acho que talvez as pessoas ainda não se tenham dado conta disso exatamente. Acho que ainda há muita cautela na maneira como avaliamos os resultados da Cimeira e acho muito bem. Acho bem que os meus colegas estejam a ser cautelosos aqui. Eu, moralmente, sinto que devo dizer que a Europa estava perto do precipício e decidiu dar o pulo. Eu acho que a última madrugada é uma madrugada de irresponsabilidade histórica na União Europeia. Que eu espero estar enganado, francamente. Espero estar enganado. A Europa chegou àquela cimeira com uma crise gravíssima, que começou com uma crise de 50 mil milhões de euros na Grécia há praticamente 2 anos, que deixaram ir crescendo até se criar uma crise existencial para a União Europeia. Nós, durante 2 anos, fomos dizendo, atenção que a crise pode danificar a democracia. Atenção que a crise pode desfazer o sonho europeu, etc. E isso era teoria. Agora não é teoria. Agora é prática. É considerado sempre uma crise da periferia, de algumas coisas da periferia. Eram análises que se podiam fazer, quer dizer, eram previsões que faziam algum sentido, mas ainda não estávamos a sentir na pele. Agora sentimos, já houve governos que caíram muitos, foram trocados por tecnocratas, que são governos também diferentes, que não vão conseguir levar estas negociações de referendos como governos assentes em partidos orgânicos, que detêm os seus deputados no Parlamento com uma grande facilidade, vão conseguir. Eu não sei como é que a Itália vai negociar este novo tratado, que não resolve absolutamente nada da crise em que estávamos. Por isso é que eu dizia, nós chegámos a esta cimeira com uma crise do euro. E agora saímos dela com uma crise do euro que não está resolvida e com uma crise da União Europeia gravíssima. Vamos fazer um tratado, não sabe ainda há quantos países fora dos tratados da União Europeia. O que quer dizer que todas as conversas acerca de dar um bocadinho mais de poder à Comissão e às instituições comunitárias, mesmo assim, nem sempre mais tecnocráticas do que democráticas, pode muito bem ser conversa e vai ser esvaziado durante os próximos meses. O que significa que nós todos que estamos no Parlamento Europeu provavelmente vamos ser postos à margem e somos os únicos representantes dos cidadãos europeus eleitos com mandato especificamente europeu. Porque os nossos governos ganham eleições com debates nacionais, com campanhas nacionais, a falar de casos nacionais, como nós sabemos. E ir para o Conselho Europeu é muitas vezes uma espécie de segunda, terceira prioridade que não foi votada na campanha. Tanto que nós será uma Europa menos democrática, é isso? Mas, claramente menos democrática e nem será exatamente a União Europeia como nós a conhecemos. Claro que querem entregar algumas coisas ao Tribunal de Justiça da União. Vamos ver, porque a Inglaterra já diz que não vai fazer. Depois de tudo isto, é feito com uma tranquilidade que, para quem conhece um bocadinho de história europeia, assusta. Quer dizer, eu acho que as razões porque a Inglaterra... Isto é um bocadinho mais do que a Inglaterra querer sair. Isto é deixar a Inglaterra de fora e provavelmente outros países. Vamos ver como é que isto se vai desenvolver, porque eles agora acordaram em fazer um novo tratado. Ainda não o negociaram, quer dizer, nos seus detalhes. E, portanto, outros países podem querer sair, entretanto. Nós hoje já vimos o comissário húngaro na Comissão Europeia dizer que a regra dourada dos limites do déficit na Constituição era uma piada. Eu tenho a impressão que este comissário vai ser tratado com um bocadinho mais de aspereza do que foi tratado o comissário Oettinger quando propôs pôr as nossas bandeiras a meia haste. Porque é um comissário húngaro, não é o alemão. Eu não gosto nada do governo húngaro. Sou absolutamente insuspeito em relação a isso. E, portanto, a Europa, no momento em que o euro está... ninguém sabe exatamente se a semanas, se a meses de se desfazer, como dizia o Paulo Rangel com alguma razão, nós temos que saber se isto aguenta até ao Natal. Toda a gente diz, isto foi o sinal para que o Banco Central Europeu possa entrar. Mas qual sinal? O Banco Central Europeu na semana passada desfez todas as ilusões. E agora, quer dizer, este sinal de uma cimeira mal amanhada com um tratado que se vai fazer a 23 para uma zona euro a 17 vai convencer o Banco Central Europeu a entrar como travão da crise, coisa que nunca quis fazer.
E como é que vai ser sustentável isto não a 2 ou 3 ou 4 meses, que é o que demora a negociar um novo tratado, mas a 2 ou 3 ou 4 anos? Como é que vai estar a Espanha daqui a 2 ou 3 ou 4 anos, já está neste momento com 45% de desemprego jovem? Claro que vai acontecer o recrudescimento do nacionalismo em vários países. Já existe. Na Grécia, o sentimento anti-alemão é terrível. Os meus colegas alemães dizem que há uns anos a Alemanha tinha mais popularidade do que a França na União, agora tem menos do que o Reino Unido. E depois, por uma regra de 3% nas Constituições, que não faz absolutamente nada, estamos a brincar. A Alemanha violou o limite do déficit 7 anos nos últimos 10. Até o podem tatuar na testa, em vez de pôr na Constituição. Se o vão violar, violam-no. Sanções automáticas podem dar choques elétricos aos ministros nos governos. Mas, de qualquer forma, se forem violar, vão perder a credibilidade deles à mesma. Aliás, é pior ainda estar na Constituição e depois violar. Ou seja, a perda de credibilidade acontece em dobro. E, portanto, se isto começa a falhar, é muito pior do que a situação que tínhamos até agora. E depois há uma hipótese que é, para não ser sanções automáticas e para não ser unanimidade como queria a França, vamos pôr a votação no Conselho, ou no resto do Conselho para a zona euro, a 85%. O que quer dizer que é o seguinte: estas brincadeiras da Eslováquia e da Finlândia poderem bloquear coisas, ou Portugal, não interessa. Mas com uma votação a 85%, quer dizer que qualquer país grande tem um veto. E os outros não têm. Isto é sustentável a 2, 3, 4 anos. Não é. Bem, quer dizer, mas nem sequer sei se precisamos falar a 2 ou 3 ou 4 anos, porque daqui a 2 ou 3 ou 4 meses a Itália tem que pagar 50 mil milhões de euros em janeiro, 100 mil milhões em fevereiro, 100 mil milhões em março, 100 mil milhões em abril. Só isto esgota os 400 mil milhões de que eles estão a falar agora. E ainda não começamos a falar da Espanha, da Grécia, de Portugal, que vai precisar, mais tarde ou mais cedo, de um novo pacote, da Irlanda, que talvez possa precisar de um outro pacote. Eu não vejo uma única razão para estar contente com esta cimeira.